continuar falando sobre prova. O que exatamente sobre prova? Eu quero desdobrar um pouquinho mais esse assunto. Por que existem as provas? Infelizmente, a perda no horizonte leva o ser humano a uma preocupação. E essa preocupação em se dedicar para que não tenha perda está em todos os momentos da vida, e na escola não é diferente. Por isso, todo o conteúdo é trabalhado pensando na prova que vem ao final. É o exame final, é a prova mensal, é a prova bimestral. Sempre alguma coisa que possa representar perda em relação ao que ele está cursando, o curso da vida, o curso da escola. Não por menos, o Foucault trabalha, no Vigiar e Punir, principalmente sobre essa questão do ser humano, da humanidade. Por que existem as prisões? Por que existe a punição? Não é uma coisa do acaso. A sociedade ela se complexificou ao longo do tempo, e essa complexidade levou às leis, e a transgressão das leis leva à prisão. Na escola, nós temos, se a gente pensar toda a configuração da escola, a escola ela ela delimita. O aluno não pode sair das instalações, claro, por questão de segurança, mas inúmeros outros fatores, como coerção no processo. A escola, não que eu esteja fazendo um paralelo com o sistema prisional, mas existe muita similaridade, existe muita coisa que se tornam próximas uma da outra. E as escolas são os muros, as grades, toda forma de punição possível, as advertências, e a prova, se ela entra nesse sistema só se preocupando em ser punição, ela deixa de ser instrutiva. A sociedade mudou, a sociedade ela precisava de um pensamento mais mecânico, porque se estava se construindo, a ciência ao longo do século XX se firmando, e aí, como diz a própria Marilena Chauí, o século XX, nessa evolução, antes nós tínhamos o super especialista, foi se especializando, já no final do século XX, na passagem para o século XXI, já não é mais esse profissional que nós precisamos do o que ela chamou de mergulhador, Ele conhece a superfície, mas quando ele precisa, ele mergulha para aprofundar num determinado assunto. Não significa que ele tenha que ser só especialista, ele precisa conhecer das outras coisas. Por isso que o mundo, que era mnemônico, mecânico, passou a ser articulado, criativo, dinâmico. Por isso a prova deixou muito de ter o seu porquê, porque ela cobra coisa pontual, de memória, e ela deixa de lado a capacidade criativa do aluno. O que a avaliação precisa? Ela precisa ser articulada. A avaliação como um todo precisa reconhecer esse processo da sociedade, precisa pensar como é a sociedade, e pensar que a escola, o propósito maior dela, da educação, é preparar para o mundo. Que mundo seja esse? Como já falei, pode ser o horizonte do vestibular. O horizonte do vestibular é um deles. Há muitos outros que a escola hoje, infelizmente, acaba por negligenciar. Por quê? Porque está muito preocupada com nota, processo burocrático e, principalmente, avaliar com prova. Se a gente troca essa avaliação jogando para a sala, trabalho mais em grupo, esse trabalho em grupo sendo construindo uma proatividade, a responsabilidade do aluno, e principalmente trazendo para ele o conceito de cooperação, que a gente consegue cruzar informação entre colegas e dar um resultado maior e melhor, o professor torna-se muito mais observador. Ele não precisa se preocupar em ficar falando só lá na frente, ele não precisa se preocupar com a aula no seu aspecto mais formal, porque daí o professor vai ser observador. Ele vai registrar, ele vai analisar comportamentos, vai identificar quem tem dificuldade, e com esses ele se preocupa mais, ele se aproxima mais, dá mais tempo para a individualidade e, ao mesmo tempo, dá mais liberdade para aqueles alunos que já têm uma maior autonomia. Sempre tem aqueles que têm maior sociabilidade e maior autonomia. Então, a gente revê a forma de pensar os conteúdos. Em vídeos futuros, trarei exemplos ano a ano
de algumas disciplinas, de como a gente pode pensar o conteúdo para uma avaliação mais ampla, mais aberta, mais dinâmica para os alunos, né? Mas antes, em vídeos, trabalharei um pouco sobre a questão do apostilamento, que infelizmente é um grande limitador em nosso tempo. Até o próximo vídeo.